pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Educação em Rede, programa que traz aí informação, cultura, educação, tudo num só lugar. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você sabe quais são os caminhos para a luta por direitos básicos? Pois é, esse é o tema do episódio dessa semana da série Novos Caminhos. O debate traz à tona a importância da reflexão sobre a relevância de políticas públicas básicas e os obstáculos políticos e econômicos para alcançarmos esses direitos. A narração da série é do cantor e compositor Zé Cabaleiro, que a gente vai ver agora. A sociedade brasileira convive historicamente com muitas carências. Bens e serviços públicos básicos, indispensáveis à vida dos cidadãos, não chegam ao mesmo tempo, nem da mesma forma, a todos os indivíduos. O acesso à justiça encontra desafios em diferentes níveis. Um deles está em identificar quais são as necessidades graves e urgentes da sociedade. As políticas públicas não chegam a todas as pessoas da mesma forma. Nós podemos citar como exemplo o saneamento básico. Vejam a contradição. Nas cidades, nós temos o saneamento básico bem organizado, exatamente onde vivem as pessoas com maior poder econômico. Onde está o maior poder econômico, as políticas públicas chegam melhor. Exatamente naqueles lugares, por exemplo, em que as pessoas têm, inclusive, as condições de construir sua própria fossa séptica, por exemplo. Mas na periferia, onde estão as pessoas mais pobres, o saneamento básico chega muito mais lentamente. Exatamente naqueles lugares em que as pessoas não têm condição alguma sequer de se alimentar. Nem sempre é fácil para o sujeito relacionar os problemas de seu dia a dia com as obrigações do Estado. O destinatário de uma política pública, por exemplo, consegue compreender as reais razões pelas quais um bem ou serviço público não chega até ele? Eu penso que a maioria das pessoas não reconhece o acesso à habitação, o acesso à saúde, o acesso à segurança como uma questão de acesso à justiça. A maioria das pessoas imagina que essas questões, a falta de acesso a essas questões, às vezes é por uma simples omissão dela própria. Ela acha que em algum momento vai alcançar isso por uma dádiva de um certo governo, um gestor, um grande líder que em algum momento vai proporcionar isso a toda a sociedade, ou uma dádiva mesmo divina. E o outro desafio também é da população se perceber enquanto agente sujeito desses direitos. Precisa se organizar, porque de forma individual fica muito mais difícil ter acesso à casa. Então, por exemplo, nós temos hoje vários movimentos de moradia e as pessoas são organizadas de forma associativa. Agora, a associação, você sabe, é uma via de mão dupla. Precisa se organizar, precisa estar disposto a ir para as reuniões, é preciso se juntar com os iguais para poder reivindicar os seus direitos. Além disso, a organização das pessoas em torno da compreensão da realidade e de sua transformação encontra resistência em interesses poderosos que vão do político ao econômico. Durante muito tempo foi dito, durante 5 séculos, que política é coisa de cachorro grande. Política é coisa de branco, né? Não é coisa de cachorro miúdo, não é coisa de preto, de índio. Política é coisa de branco. E isso, dito 500 anos, vira verdade na maioria das cabeças. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande desafio. A população perceber que pode juntos, organizados, buscar esses direitos e pressionar, inclusive, os poderes públicos para que venha diminuindo cada vez mais esse grau de burocracia para acesso aos programas. A pressão, ela vai existir, de uma forma ou de outra. Quando nós vamos decidir questões de relevância social, questões de relevância para o meio ambiente, a pressão ela vai existir. Ou essa pressão virá exclusivamente das estruturas de poder montadas, ou do poder econômico, ou essa pressão virá também da sociedade. Quando a sociedade não participa da pressão social, não se organiza, não se mobiliza, não significa que o Poder Judiciário está deixando de receber pressão. Ele está recebendo da mesma forma, só que o Poder Judiciário, nesse caso, está recebendo das estruturas de poder, das estruturas governamentais, do poder econômico.
Quando a mobilização social acontece, quando a organização social e a mobilização social funcionam, o Poder Judiciário está, aí sim, decidindo de forma equilibrada. Há, portanto, um processo que tende a esconder o caráter público e relevante dos problemas sociais. Agora, nós dispomos de todo um aparato de comunicação, né, que dá invisibilidade para as lutas, que imprime uma cegueira na sociedade, na opinião pública, onde os movimentos de resistência, onde as mobilizações sociais não ganham visibilidade. Sociedades desiguais são sociedades que não atendem adequadamente às necessidades de seus integrantes. As sociedades em que a distribuição de direitos não é equilibrada, elas são menos felizes. E elas são menos felizes porque é impossível construir uma sociedade em que uma parte da sociedade tenha tudo, tenha acesso a tudo, uma outra parte, e a maior dela, não tenha acesso ao essencial para viver, e neste mesmo espaço nós consigamos garantir um equilíbrio, uma condição adequada em que este lado viva bem. Esse desequilíbrio, ele atinge a todos. Quando falta muito para uma parte da sociedade, nós temos consequências que dificultam a boa qualidade de vida da outra parcela que concentra todos os direitos, toda a renda, por exemplo. Por isso mesmo, a falta de acesso à justiça, mesmo que se concentre mais em determinados grupos do que em outros, contribui para a formação de uma sociedade injusta e infeliz. Transformar a realidade na qual vivemos surge como desafio necessário à ampliação do acesso à justiça. A sociedade brasileira precisa ter essa consciência de que ela tem direitos e que ela tem o direito a buscar esses direitos. Debater e compreender os problemas sociais e, sobretudo, organizar-se em torno da proteção aos direitos são as principais ferramentas dessa transformação. Há muito tempo a gente vem sofrendo, ao longo do tempo, sofrendo por não conhecer os nossos direitos, por não saber reivindicar esses direitos. Tá? Se na época que Pedro Álvares Cabral ele invadiu o Brasil e os indígenas soubessem falar português, como a gente sabe falar hoje, tivesse um grau acadêmico que nem a gente tem hoje, e soubesse dizer não, Pedro Álvares Cabral não tinha ficado com esse status de descobridor, tá? Porque a gente não ia permitir. A gente ia lutar, a gente ia querer que a história fosse contada do nosso jeito. No próximo episódio de Novos Caminhos, veremos a relação do acesso à justiça com as políticas públicas que devem ser desenvolvidas pelo Estado para satisfazer as necessidades da população. Você acabou de assistir o terceiro episódio da série Novos Caminhos, que fala sobre a importância da gente entender sobre políticas públicas básicas, e a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no Educação em Rede, mas para isso a gente mudou de estúdio, a gente veio para um outro espaço para ouvir de quem entende do assunto, no caso o professor Ricardo Almeida Santos, que é nosso convidado, sociólogo, mestre em Cultura e Sociedade, vai falar para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo, professor. O prazer é meu de poder conversar com vocês, com os alunos, com os ouvintes, os espectadores desse programa tão importante. Eu acho que esse debate sobre políticas públicas é um debate muito importante. Nos dias atuais ainda, ele ganha maior relevância ainda, porque toda a construção do Estado democrático que vinha sendo feita nos últimos 30 anos está em risco. Então é importante, cada vez mais, a gente discutir esse importante tema, esse assunto tão importante para todas as pessoas. E a gente está falando com um público que está entrando na faculdade, que com o passar do tempo cada vez mais vai precisar estar atento a esse assunto. E já para a gente entrar nesse debate, eu queria que você falasse, logo para introduzir o assunto, a gente acabou de ver esse episódio importante do documentário, mas para a gente deixar mais claro ainda para as pessoas o que são de fato essas políticas públicas. As políticas públicas, elas são
o arranjo institucional e político que foi feito no Brasil, por orientação dos marcos internacionais de direitos humanos, para efetivar direito na vida das pessoas. As pessoas costumam dizer, a gente tem direito que não é respeitado. Quais são esses direitos que não são respeitados historicamente no país? Eu poderia citar aqui alguns: educação, saúde, moradia, segurança, lazer, proteção à infância e à maternidade, previdência social. São direitos chamados os direitos básicos do cidadão e da cidadã. Então, como a gente vem num país de uma história política muito controversa, isso nunca foi tratado como algo de fato a acontecer. A Constituição de 88, ela consagra esses direitos como direito do cidadão e obrigação do Estado. Lá no caput, nos primeiros textos da Constituição é dito que é dever do Estado e direito do cidadão a garantia do bem-estar e da dignidade humana a todas as pessoas. Portanto, é direito do cidadão, dever do Estado. Então, de tirar isso do que está consignado no papel e efetivar na vida das pessoas, essa é a construção da luta por participação do cidadão e da cidadã. Então a gente está falando de direitos básicos, né? Escola, né? Educação, saúde. A escola está lá, mas ela tem orientações, ela tem metas a serem cumpridas, né? Os governantes, as autoridades precisam seguir essas diretrizes para garantir o nosso direito. Mas você acha que hoje em dia as pessoas elas têm consciência, talvez uma consciência um pouco maior do que antes, a respeito dessas políticas públicas que são básicas? Esse processo de consciência sobre os direitos, sobre as políticas públicas, será sempre um processo em construção. Como a gente vem de um Estado que nunca favoreceu a ampla participação do cidadão e da cidadã na vida política do país, um Estado que sempre tratou a participação popular como coisa de polícia e não de política, essa participação é ainda tímida, mas é uma crescente. Eu acredito que de geração em geração a gente vai avançando cada vez mais. É claro que o Brasil, nesse atual momento histórico, vive um profundo revés em relação à consolidação do Estado garantidor de políticas públicas. Então, a próxima gestão do país vai ter que reconstruir as bases de novo de um Estado garantidor de políticas públicas. Então, é necessário cada vez mais que a pessoa, que a criança, que o jovem comece a compreender o que são as políticas públicas o quanto mais cedo possível. Acho que desde as primeiras aulas esse assunto precisa ser abordado, porque quando você chega na faculdade, você já vai entrar num grau de profundidade maior. Então, eu acredito que a gente precisa ampliar, cabe à escola, cabe aos meios de comunicação tratar isso com a devida propriedade, não só como coisa espetaculosa, mas como coisa esclarecedora, como uma questão a ser de interesse público. Então, acredito que os meios de comunicação também têm uma grande responsabilidade no esclarecimento, na formação de uma consciência mais crítica sobre os direitos e as políticas públicas. E é um debate que precisa vir desde cedo, né? Agora, como é que a gente poderia explicar para as pessoas que estão assistindo a gente por que esses direitos que são básicos, eles não chegam de maneira igual para todo mundo? A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade de acessar os serviços de saúde, os serviços de educação, de segurança, enfim. Por que não chega igual para todo mundo? Porque o Brasil ele tem uma cultura política patrimonialista, né? Toda a sua colonização, né, foi orientada por um jeito de fazer a política, não tendo o espaço público como espaço de excelência. Nós fizemos política no Brasil, colonizado pelos portugueses, tendo as decisões políticas, ou seja, a prática do poder, para garantir não o direito de todos, mas o privilégio de poucos. Então isso forjou toda uma cultura política que é preciso ser desconstruída para construirmos uma cultura política participativa, onde o cidadão seja o grande foco. É isso que a Constituição de 88 estabelece, é que o foco das políticas públicas é o cidadão. E o espaço do debate tem que ser cada vez mais público. Por isso que um dos princípios das políticas públicas é a sua publicização. Tudo que se diz respeito à política pública tem que ser debatido no espaço público. Tem que ter transparência, tem que ter relação com os meios de comunicação. O cidadão e a cidadã têm o direito absoluto de saber o que é que acontece na elaboração, na execução e na própria fiscalização das políticas públicas. Então, isso é uma construção cultural que a gente começa a desenhar, embora agora esse atual momento caminhe um pouco para trás. Isso nos preocupa muito.
E a gente fala que isso precisa ser debatido, discutido, levado às pessoas de maneira educativa, enfim. Mas por que você acha que existe tão pouco interesse? Até politicamente, é de interesse da política que haja esse interesse baixo por parte da população em entender? As pessoas confundem políticas públicas com política eleitoral. Não que uma seja pior do que a outra, mas criou-se também, a elite política brasileira é muito esperta, é muito cheia de esperteza, e ela fez com que o cidadão e a cidadã criassem nojo da política. Então, espetacularizar, por exemplo, a corrupção e vendendo o discurso de que todos os políticos são iguais é uma maneira de dizer que eu sou puro, portanto eu não me aproximo da política. Então a política é o meio que nós temos, o único meio que nós temos de fazer com que os direitos possam acontecer. Existem 2 níveis de política, assim, mais diretamente. Embora todos os espaços sejam marcados de política, a igreja tem a sua política, o sindicato tem a sua política, as associações de moradores têm a sua política, a minha casa tem a minha política, da minha companheira, dos meus filhos. Mas é bom que a gente, nesse debate de confusão entre o que é política, o que é o processo eleitoral enquanto política e o que é a política pública, é bom que a gente estabeleça bem esses campos distintos e complementares, né? Eles são distintos porque são coisas diferentes, mas que um depende do outro. Então, a política eleitoral é a maneira que nós escolhemos os nossos representantes para o executivo, para o legislativo. E a política pública é a maneira que nós vamos gastar os recursos para fazer com que o dinheiro seja empregado na garantia do direito da maioria das pessoas e das minorias também. Então, é a maneira da gente organizar a execução dos direitos, a efetivação dos direitos na vida das pessoas. E como é que a gente garante a efetivação do direito na vida das pessoas? Educação, através da política nacional, da política estadual e da política municipal de educação. Como é que a gente garante o direito do cidadão à segurança pública? Através de uma política nacional, estadual e também municipal. E assim por diante. Nós temos um impacto federativo que contempla ações complementares das diferentes esferas, da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera federal. É nesse pacto federativo, que está consagrado nas leis do país, que ocorre esse sistema que favorece com que as políticas públicas possam acontecer lá no município. Porque qualquer política pública, por mais federal que ela seja, ela ocorre em algum município. A gente não mora no país, a gente mora na cidade, é no município. Portanto, mesmo as políticas federais e as políticas estaduais ocorrem onde? No município. Em última instância, é lá que ela vai se efetivar na vida do cidadão e da cidadã. Perfeito. E por haver entraves, né, na aplicação dessas políticas, acaba que existe a necessidade da população se organizar para fazer algum tipo de cobrança. E a gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma pausa agora. Daqui a pouco a gente volta com mais debate aqui no Educação em Rede. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas.
Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Estamos de volta com a Educação em Rede. A gente está aqui com um debate muito importante a respeito de políticas públicas básicas. O nosso programa está recebendo aqui o professor sociólogo Ricardo Almeida Santos, que está falando um pouquinho para a gente sobre esse assunto. E a gente, nesse primeiro momento, a gente desenvolveu do que se tratam as políticas públicas, né? E agora a gente vai entrar no assunto de como a população pode se organizar. A gente sabe que a gente tem esses direitos, muitas vezes a gente não tem noção de como eles estão sendo cumpridos, do procedimento, e aí eu queria te perguntar, professor, como é que a gente pode se organizar enquanto sociedade, o estudante que está vendo a gente, para cobrar? Pois é, Lucas, é muito comum a gente ouvir dos candidatos que o maior ato da democracia é o voto. Eu diria que não. Eu diria que o voto é o espaço mais básico da participação. O espaço básico é aquele onde não há voto, não há democracia, né? Então, é o mais elementar dos atos participativos é o voto. Porque não adianta tu votar, depois tu voltar para casa, cruzar os braços, sentar no sofá e ficar só assistindo televisão e não participar da vida política do país. Então, votar é um ato dos mais importantes, embora seja um ato básico, elementar. Por quê? Porque no ato de votar você pode comparar as histórias dos candidatos, os programas partidários, você pode comparar as propostas também dos candidatos, saber da sua coerência entre a história de vida do candidato, entre o programa do partido e se as propostas apresentadas têm a ver com essa qualidade que o partido oferece, que o programa do partido oferece, e se a história do candidato é coerente com o que ele está prometendo. Porque é muito comum a gente encontrar incoerências absurdas, escandalosas, entre o discurso e a história daquele candidato. Por aí você já tem uma base se aquele candidato é ou não é confiável, ou no mínimo se ele é incoerente com o que ele está garantindo que vai fazer quando eleito. Isso é um aspecto da nossa participação. Então, tudo que um candidato oferece em termos de programa, o partido oferece em termos de programa, e que o candidato oferece em termos de propostas de trabalho, tudo isso é documento que o cidadão e a cidadã podem utilizar durante a sua gestão em caso de eleição daquele candidato, porque aquilo ali vira um documento de promessa, portanto, ele não pode negligenciar suas promessas sob pena de ter cometido um crime de... Enfim, e a outra forma de participação, ou seja, eu quero dizer que nas eleições é fundamental a participação, mas não basta. O que é tão importante quanto votar é acompanhar a ação do gestor. Daí que a participação na elaboração das peças orçamentárias talvez seja o primeiro espaço de participação que o cidadão tenha. A elaboração do PPA, da LDO e da LUA. PPA é o Plano Plurianual, que estabelece grandes ideias. Lei de diretrizes orçamentárias também já é um detalhamento sobre
a maneira que aquele governo, aquele gestor vai direcionar em relação ao orçamento, e a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que é o orçamento de cada ano. Cada ano ele tem que convocar a sociedade, tem que convocar a Câmara Municipal, né, discutir todas as ideias que vão surgir para ele estabelecer esses instrumentos de trabalho da gestão pública. Então, aí são outros espaços de participação que o cidadão, e tem momentos, tem datas precisas para esse tipo de participação em cada uma dessas peças. Isso é fundamental. Embora a gente não tenha cultura muito de ocupar esses espaços. Mas é legal, está previsto na Constituição, está previsto nas leis municipais, né, nas leis estaduais, está tudo garantido por lei. O que falta é a gente ocupar esse espaço e fazer. O outro espaço de participação é nos fóruns de políticas públicas. Cada política pública, saúde, teria, em tese, seu fórum de discussão dos problemas daquela região, daquela cidade, daquele estado, enfim. E nos conselhos de políticas públicas. Os fóruns são espaços só da sociedade civil. Os conselhos já são espaços de Estado, que contempla tanto governos quanto sociedade. Por isso, a participação da sociedade nos conselhos ela tem que ser sustentada por um fórum consciente, atuante, porque é esse fórum da sociedade civil que dá todo o suporte decisório para que a boa atuação do representante da sociedade civil naquele conselho, seja de saúde, de criança e adolescente, possa ser bem desempenhada, possa ser bem desenvolvida, porque ele não vai estar respondendo a si, ele vai estar respondendo a um segmento da sociedade e a um debate que foi travado primeiro na arena pública, que é o Fórum da Sociedade Civil de Políticas Públicas. Só na rede social não adianta, né? A rede social hoje é importante, não dá para desprezar o papel e a importância das redes sociais, porque você difunde muitas coisas, mas ela pode ser um elemento importante na mobilização dessa participação. Porque as redes sociais não têm perfil deliberativo. Quem tem o espaço deliberativo para a sociedade civil é o fórum, onde ela discute, encaminha decisões, orientações, e o espaço efetivamente deliberativo deve ser o Conselho de Política Pública, seja o Conselho de Educação, seja o Conselho de Saúde, seja o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e tantos outros conselhos. Para cada política pública deve haver um conselho com participação tanto dos representantes dos poderes públicos quanto da sociedade. Lá cabe o Executivo Municipal, o Executivo Estadual, representantes do Governo Federal, representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, além dos representantes dos diferentes segmentos que têm a ver com aquela política. Se for saúde, o segmento de profissionais e de usuários e assim por diante. Perfeito. Agora, professor, a gente está passando ainda por um momento de pandemia que expôs a nossa estrutura de maneira brutal, né? A gente viu que muita gente acabou sem acesso às estruturas de saúde, muita gente acabou morrendo por causa disso. As escolas, a gente percebeu que muitas estavam sucateadas, sem acesso à tecnologia, enfim. E todos esses serviços são serviços básicos, né, de acesso da população. E durante esse período, muitos investimentos precisaram ser feitos para que essas estruturas pudesse continuar funcionando. O que você acha que, passando a pandemia, vai ficar de lição e que vai permanecer no pós-pandemia? Eu espero que sim. Eu acho que essa tragédia da pandemia ela revelou o papel e a importância fundamental de um Estado garantidor. Eu acho que o SUS é o maior exemplo de que, sem um sistema único de saúde, orgânico, com todas as falhas que pode haver, sem ele a tragédia seria ainda maior. Então, qual é a lição que isso nos traz? É que nós temos que estruturar melhor esses mecanismos nossos de garantia dos direitos, seja uma boa escola pública, seja uma boa saúde pública. Então, e a gente percebeu que não é por falta de recurso, porque na hora da tragédia os recursos apareceram e se conseguiu efetivar o funcionamento dessa rede nacional de saúde, de maneira a minorar, ainda que não tivesse uma política pública de saúde responsável nesse momento específico do país, ainda assim essa estrutura do SUS, ela nos deu essa lição, essa pedagogia de como é importante o Estado garantidor das políticas públicas, sobretudo essas políticas, né, de ordem mais social, mais básicas. A gente diz mais básicas, mas é uma coisa meio redundante, né? Dessas políticas fundamentais, básicas, que todo cidadão e toda cidadã carece.
Perfeito. Agora, professor, o senhor participou do documentário, a gente acabou de assistir. O senhor falou também sobre como, durante muito tempo, esse debate ficou muito restrito, né, a um público específico. O senhor acha que hoje esse debate tem um alcance mais abrangente, ou tem a possibilidade de ter um alcance mais abrangente? Eu acho que nós temos que construir essa possibilidade. Eu acho que isso é uma construção e a gente hoje dispõe de maior aparato tecnológico, comunicacional, que pode favorecer esse debate. Eu acho que a gente tem que largar de discutir o moralismo em si para discutir a ética pública. Eu costumo dizer que sem participação popular tu pode ter tudo, menos políticas públicas. Muita gente acha que o público tem a ver com o governo, e não é absolutamente. O público tem a ver com o povo participando. Por isso que a Constituição de 88 recupera o caráter público do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não é um Estado governamental, é um Estado público, que tem que ser gerido pelos governos eleitos legalmente, legitimamente, e pela sociedade civil. Pela sociedade, de modo geral, claro, com maior espaço para a sociedade civil, que é aquela sociedade que está organizada, tematicamente, está discutindo as políticas públicas, está discutindo os direitos e contribuindo para que as políticas públicas aconteçam numa lógica do aprimoramento, porque nós estamos dentro de uma dinâmica social, de uma dinâmica política, de uma dinâmica cultural, de uma dinâmica econômica, que a gente não pode pensar que as políticas públicas sejam estáticas. Os direitos mudam, novos atores surgem e as políticas públicas precisam estar se reconfigurando sempre, num processo de aprimoramento constante, como diria o Marcelo D2, em busca da batida perfeita. E essa construção não depende do Estado. Do Estado em si, que eu digo, é o aparato institucional, o Estado. Depende do Estado, do debate que a sociedade civil trava entre si e do debate que a sociedade civil trava com ela e o Estado. É como diria o Frei Beto, governo é como feijão, só vai na panela de pressão. É isso. Agora, professor, só para encerrar aqui, para o jovem que está assistindo a gente agora, que está em casa e está acompanhando o nosso debate, como que a gente pode orientar ele a procurar as ferramentas para cobrar? Como é que ele pode mobilizar, por exemplo, os amigos dele, a família dele, para cobrar por essas políticas públicas tão básicas? Eu acho que tem, por exemplo, as políticas de juventude. As políticas de juventude, elas discutem justamente essa aproximação da juventude das políticas públicas. Você que mora na periferia, que vê a sua rua sem saneamento básico, a sua moradia precária, que você vê que a sua escola do seu bairro é uma escola que não atende aos interesses da juventude, das crianças, com a dignidade que todo mundo precisa. Então, comece por aí, comece pela sua casa, pela porta da sua rua, envolva os vizinhos, chame os outros jovens, sabe, desenvolva arte crítica, fotografe, crie uma exposição de fotografia. A gente tem tantas ferramentas hoje tecnológicas. Se você tem talento para as artes, para o grafite, faz essas denúncias, convoque outras pessoas, façam reuniões, sabe, artísticas, que sejam atrativas, numa linguagem jovem, para que o jovem se sinta seduzido por participar da vida política. Se a juventude não participa da vida política, é um péssimo sinal, porque é na juventude que tem criatividade, que tem irreverência, que tem energia. Então, para mim, a saída desse país está nessa nossa capacidade, enquanto professores, enquanto gestores públicos, enquanto artistas, de atrair a juventude para o debate político. Esse debate que sai da participação da juventude já se mostrou em outras épocas o mais eficiente. É a juventude que tem mais energia, que tem mais coragem, que tem mais irreverência e que tem mais criatividade. E sem criatividade a gente não vai a lugar nenhum. Perfeito, é isso. Tá aí, a nota do vestibular é muito importante, mas o mundo é muito maior do que isso, né? A gente precisa se preocupar em colaborar com a sociedade que a gente vive de diferentes maneiras. Professor, obrigado pela sua contribuição aqui na Educação em Rede. Eu que agradeço a oportunidade e espero que a nossa juventude possa, de fato, se aproximar cada vez mais do debate político, do debate público, que é a única saída que nós temos para esse país, é a participação popular. Tá aí. Continuem estudando e contribuindo para a nossa sociedade. Vamos lá, segue o Educação em Rede com muito mais conteúdo para você. É isso aí, na próxima semana a série Novos Caminhos analisa os possíveis caminhos para o desenvolvimento da cidadania, mostrando a importância da participação popular no planejamento e na fiscalização de políticas públicas.
Agora a gente vai exibir uma reportagem bem legal sobre um projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão, sobre um projeto de assistência técnica veterinária a pequenos criadores de caprinos e ovinos aqui no Maranhão. Assistência técnica veterinária a pequenos criadores de caprinos, ovinos e bovinos leiteiros no município de Araioses. Esse é o tema do EMA Extensão de hoje. No programa EMA Extensão de hoje, conversaremos com o professor Helder de Moraes Pereira. Professor, explica como é que surgiu a necessidade desse projeto e quais os objetivos. Satisfação, Paula. Na verdade, esse projeto surgiu a partir de projetos de pesquisas que nós desenvolvemos naquela região do Baixo Parnaíba. Então a gente trabalha com aqueles municípios e quando nós começamos a trabalhar no município de Araioses, nós começamos a observar o forte potencial que aquele município tem para caprino-ovinocultura e para bovinocultura leiteira. Então, a partir daí, em conversas com órgãos daquele município, né, principalmente Secretaria de Agricultura, Prefeitura, a GED, a gente começou a tentar bolar uma ideia para trabalhar com os criadores daquela região, sobretudo os criadores que têm programa de agricultura familiar, pequenos criadores que precisam de assistência técnica. Então, a partir daí, nós começamos a bolar uma ideia de projeto para que a gente pudesse prestar assistência técnica para esses criadores. Então, casou certinho justamente com o Mais Extensão. Foi quando nós submetemos o projeto ao Mais Extensão e foi aprovado e nós começamos a desenvolver esse projeto. Ele conta com a participação de vários alunos, né? Alguns bolsistas, outros voluntários, né? Tem a parceria da AGED, do município de Araioses, a parceria da Secretaria de Agricultura do município de Araioses, parceria do Sindicato Rural. Então, todos esses parceiros nos deram apoio. O Mais IDH, o pessoal que trabalha no Mais IDH lá no município também nos deu um apoio muito bom. Então, o município de Araioses, ele é um município de baixo IDH, mas ele tem forte potencial para caprino-ovinocultura e para bovinocultura leiteira. Só para você ter uma ideia, a bovinocultura leiteira, toda a produção de leite do município vai para Parnaíba, com laticínio em Parnaíba. E eles são praticamente carentes de assistência técnica veterinária. Então, dentro dessa ideia, desse protótipo de projeto, a gente começou a desenvolver esse trabalho. Com a realização desse projeto, o que é que o senhor percebeu de diferença? Quais foram os resultados? Tá. Eu acho que o nosso grande resultado foi justamente dar oportunidade. Aí nós temos que levar em consideração dois aspectos. O primeiro aspecto é a questão da capacitação, do treinamento, da qualificação do estudante de medicina veterinária. Então esse é um ponto. Nós conseguimos levar os estudantes de medicina veterinária a trabalharem a formação do médico veterinário de campo, que é de suma importância, que é um mercado de trabalho extremamente aberto para todo mundo, no estado como um todo. E segundo, dar àqueles criadores uma assistência veterinária, uma capacitação, mostrar para eles a importância do técnico na propriedade, do uso de pequenas ferramentas que têm um resultado extremamente satisfatório. Então, juntando tudo isso, né, foi que a gente teve como resultado principalmente isso. Dorinelson, como é que foi trabalhar nesse projeto? Sua experiência pessoal? Então, Paulo, primeiramente, né, eu vim dizer que o projeto ele foi de grande importância, uma vez que eu pude botar em prática praticamente todo o conhecimento que eu vim aprendendo durante a graduação, na sala de aula, né, com os professores. Mas o mais importante foi manter o diálogo com esses pequenos criadores, que eu pude passar para eles conhecimento científico, uma vez que eles puderam passar para mim o conhecimento empírico, que também é de extrema importância para a minha formação acadêmica. Mas eu creio assim que o ganho maior do projeto foi justamente a imersão que eu tive, né, social e cultural com esses pequenos criadores, que de fato vai me ajudar muito na minha formação acadêmica, mas também na minha formação como ser humano. Eu vi que vocês fizeram uma maquete que apresentaram para os criadores. Mostra lá pra gente. Vamos lá. Então, essa é a maquete. Explica pra gente o que é. Pois é. Então, das diversas técnicas de manejo, né, a gente não poderia citar as instalações, que são importantíssimas, porque elas vão incluir tanto o manejo reprodutivo, nutricional e sanitário. Por quê? Porque essa maquete ela vai servir de inspiração, né, e vai ser uma forma didática desses pequenos criadores eles conseguir projetar seus próprios apriscos e futuramente para ter uma adequação dos diversos tipos de manejo, que eu já vou explicar. No caso,
Essa maquete ela é elaborada de acordo com um padrão, né, da Embrapa, onde ela é formada assim por essas divisões, né, onde cada animal ali vai estar dividido em suas categorias. Para quê? Para facilitar o manejo na hora do dia a dia ali, da rotina de trabalho dele. Inclusive, também a gente ilustrou aqui nessa outra parte, que está referente ao manejo nutricional, que está relacionado com a rotação de pastagem, né, que a gente acaba explicando para eles também. Tudo isso já foi explicado anteriormente no curso e a maquete foi justamente para reforçar esse conhecimento, né. E na parte sanitária, além de ser um aprisco suspenso, ser próprio para que caia o resto dos resíduos embaixo, né, também aqui a gente ilustrou um pé de dilúvio, que é onde os animais vão entrar, vai ter um calvídeo aqui, onde eles vão fazer a desinfecção dos cascos. Então a gente elaborou de forma geral algo que seja didático, né? Que seja simples, que facilitasse o entendimento. Mas estava tudo contido lá na apostila que a gente enviou para eles durante as palestras. A ideia da maquete surgiu justamente porque do manual técnico, que já continha informações sobre as instalações, sobre a forma de construção de aprisco, ficou um pouco complexa, né? E a gente decidiu mostrar da forma mais didática possível. Então todos os integrantes da equipe se juntaram para fazer essa construção e quando levamos a campo, né, ficaram bem empolgados, eles conseguiram já imaginar seus futuros apriscos, suas instalações, com seus animais, e tudo isso foi muito importante para a passagem desse conhecimento para eles. A questão do retorno pós-pandemia. Então já tem certeza de que vai ter o retorno para próximas etapas. Paula, se tudo correr bem, e a gente espera que corra bem, né, que a gente consiga sair dessa pandemia tranquilo e que as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão voltem ao normal, a gente vai concluir o projeto, até porque esse projeto ele é o primeiro de vários que virão, né? Então esse projeto de extensão, só para você ter uma ideia, ele vai me propiciar no futuro alguns projetos de pesquisa também, porque à medida que nós estamos trabalhando com esses criadores, a gente está começando a ter um diagnóstico preciso daquelas propriedades, alguns levantamentos, então isso vai me gerar dissertação de mestrado, iniciação científica, então isso tudo é a continuidade, então vai ser a continuidade do projeto, vai ser esse. Além disso, toda a metodologia que nós estamos desenvolvendo com eles lá, que eles daqui para frente eles vão tocar sozinhos, a gente vai fazer o quê? Fazer a assistência técnica em forma de consultoria. Então, quando a gente colocava para eles que é um trabalho da universidade, então eles já nos olhavam com outros olhos, eles sabiam ali que nós estávamos realmente para dar uma assistência técnica para eles, independente de qualquer coisa. Então essa foi uma satisfação profissional, assim, eu enquanto professor, né, para mim foi extremamente prazerosa. Quer saber mais sobre os projetos da universidade? Não perca o próximo EIMA Extensão. Acompanhe também pelas nossas redes sociais, o EIMA Oficial. Até mais! Tá aí, pessoal, bem legal, né? A gente vai sempre trazer aqui alguns exemplos de como a universidade se aproxima da sociedade em diferentes projetos de extensão. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar de um problema que tem mexido com muita gente durante essa pandemia, principalmente, né? Que é a ansiedade. No programa da semana passada, a psicóloga Flávia Aidar falou sobre a diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica. Na conversa de hoje, ela vai ajudar a gente a identificar os sinais de que você precisa de ajuda para tratar a ansiedade. Vamos ver agora. Oi, gente! Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Flávia. Vou seguir hoje com a nossa proposta de discutir sobre alguns temas de saúde mental. Semana passada a gente começou com, digamos que uma série sobre ansiedade. Discutimos um pouquinho sobre qual é a definição de ansiedade, quando que a gente pode identificar se uma ansiedade está em um nível normal e quando que ela começa a se tornar um problema, trazendo sofrimento e nos prejudicando nas nossas atividades diárias. Hoje eu quero continuar conversando sobre isso, mas quero trazer uma perspectiva diferente em relação a esse tema, que é o que nós devemos fazer quando nós estamos sentindo ansiedade num nível patológico e o que é que nós podemos fazer quando nós estivermos perto de uma pessoa que está sofrendo com uma crise de ansiedade, com uma crise de pânico, seja um amigo ou um familiar
que muitas vezes a gente não sabe como agir nessas situações e é interessante que a gente pense sobre isso, tá bom? Bom, então, o primeiro ponto que eu queria tocar é que a ansiedade, né, os motivos pelos quais nós temos ansiedade nesse nível patológico, não é nenhum tipo de dica ou de passo a passo que vai resolver isso, né, que vai curar esse problema. É necessário que a gente se direcione a um profissional capacitado, especialista em saúde mental, que a gente faça um tratamento em conjunto, em equipe multidisciplinar, então com a psicoterapia, com o psicólogo, com o psiquiatra, fazendo atividade física. Esses 3 pilares são essenciais para que a gente consiga lidar melhor com a nossa ansiedade. Então esse é o primeiro aspecto. Desconfiem quando vocês verem por aí muitas promessas, muitas dicas e muitas soluções simplistas para lidar com esse sofrimento decorrente da ansiedade. Sempre busque um profissional capacitado e aí no final do vídeo eu vou deixar algumas recomendações de lugares na rede pública de saúde que vocês podem procurar esse tipo de ajuda, tá bom? Tá, mas então, Flávia, quando eu estiver sentindo essa crise de ansiedade, como assim? O que é que eu faço? Primeira coisa que a gente pode pensar é que a crise de ansiedade, ela está denunciando justamente uma falta de controle. Então não faz sentido a gente tentar controlar a ansiedade, certo? Ela faz justamente a gente perceber que a gente não tem como controlar todas as emoções, todos esses sintomas que vêm no corpo de uma forma muito forte. Então, às vezes é mais sábio da nossa parte tentar aceitar esse sentimento quando ele vem do que tentar lutar contra ele. A única coisa que a gente sabe sobre a crise de ansiedade é que ela vai passar. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas assim como qualquer outra emoção, ela é temporária. Vamos imaginar que nós somos como um barco que está num mar agitado. A ansiedade, esse pico de ansiedade, é como a onda que vem de uma forma muito brusca, muito agitada. É esse pico de ansiedade que acaba afetando o nosso barco. Mas depois de um tempo ela vai passar. O mar vai se acalmar e essas ondas elas vão passar. Então, nesse sentido, é a crise de ansiedade também. Ela vem, assume um pico e depois ela diminui. Nesse sentido, cada um pode buscar aquilo que faz mais sentido para si, nesse processo mesmo de autoconhecimento, que favorece a lidar com esse sentimento, favorece melhor aceitar esse sentimento. Isso é um processo muito individual, muito único, que não tem como servir igual para todo mundo. Às vezes uma música pode me ajudar a me acalmar, respirar fundo pode me ajudar a perceber melhor essas sensações, olhar o ambiente que está à minha volta, perceber quais são os objetos que estão próximos, perceber as cores, os formatos dos objetos que estão ao meu redor. Isso vai ajudar a gente a lidar com essa sensação que, sim, é muito desconfortável e é muito angustiante. Mas assim como qualquer outro sintoma, qualquer outra emoção, a ansiedade a gente já viu que ela vem por um motivo e que ela tem uma função para ela estar comparecendo. Então, esses são alguns pontos interessantes para a gente pensar quando a gente estiver sentindo isso. Bom, e aí vem essa segunda parte, que é quando eu estiver próximo de uma pessoa que está tendo a crise de ansiedade, o que eu devo fazer? Né? Então, você, na qualidade de amigo ou de familiar, como que eu posso ajudar uma pessoa, um colega que está passando por esse sofrimento? Aqui eu gostaria de falar que a gente vai discutir sobre o que não fazer, na verdade, nessas situações. Que é não falar algumas frases que mesmo na intenção de ajudar, a gente acaba dificultando ainda mais esse sofrimento. Sabe aquela expressão de que de boas intenções o inferno está cheio? É mais ou menos isso que a gente vai tratar aqui. Às vezes a gente quer tanto ajudar o colega, quer tanto tamponar a angústia dele, quer tanto fazer com que ele pare de sofrer, que a gente fica angustiado também, não é verdade? Então, nessas situações, o que a gente pode oferecer para essa pessoa? Primeiro,
dizer a ela que ela não está sozinha nisso, que nós vamos ficar com ela até o momento que essa crise passe, não importa quanto tempo isso vai ser. Precisamos saber se nós estamos disponíveis, tanto psiquicamente quanto em questões mais de horário mesmo, para estar com aquela pessoa naquele momento. Então, se disponibilizar para estar junto com ela naquele momento da crise. O segundo ponto é ver do que ela está precisando naquele momento. Ela está precisando que a gente ligue para alguém? Está precisando que alguém traga alguma coisa para ela? Será que ela toma alguma medicação que seria importante nesse momento da gente ajudá-la? Então, ver o que está precisando naquele momento e tentar ser uma rede de apoio para essa pessoa. E a terceira coisa é, anotem aí, não tentar comparar o sofrimento, não tentar usar experiências pessoais para falar daquela pessoa, não tentar compreendê-la rápida demais, porque às vezes quando a gente sabe muito rápido o que está acontecendo com o outro, a gente pouco escuta. Então, será que eu estou realmente escutando essa pessoa ou estou só falando o tempo inteiro? Quando a gente está com uma pessoa que está sofrendo, às vezes a gente pode silenciar um pouco mais e escutar o que ela tem a dizer, sem julgamento, sem comparar o sofrimento, sem dizer que isso tudo vai passar, porque a gente não tem como garantir isso, sem tentar dizer que é besteira ou que é falta de alguma outra coisa. Tudo que essa pessoa quer nesse momento é ser acolhida. Então, se você estiver com uma pessoa que está passando por essa situação, é importante se atentar a isso e, claro, no final, quando esse momento passar, saber se ela está fazendo algum tipo de tratamento e indicá-la para os locais em que ela pode buscar ajuda. E aqui vão alguns desses locais. Na rede pública de saúde, que é chamada Rede de Atenção Psicossocial, existe uma série de dispositivos do SUS que a gente pode acessar. Para início, a Unidade Básica de Saúde do território. Então, se você não está cadastrado ainda, tente saber aonde que é a sua UBS. Lá existem profissionais que vão fazer esse serviço de acolhimento e vão te dizer qual que é o melhor caminho para buscar esse tipo de ajuda em saúde mental. Na atenção especializada, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, eles também têm essa atenção mais voltada para pessoas que estão em sofrimento psíquico grave. Ambulatórios de saúde mental, o CAPS infantil para crianças e adolescentes. Então, são algumas das disponibilidades que nós temos. Nós também temos serviços online, serviços à distância. No tempo de pandemia, isso aumentou bastante. A oferta de serviços psicológicos gratuitos ou a valor social, justamente para facilitar o acesso da população a esse serviço. Então, procure saber de clínicas, escolas, de universidades perto de onde vocês moram, ou até mesmo buscar na internet esses serviços em escolas de psicanálise, escolas de psicologia, que muitas vezes ofertam esse tipo de serviço com alunos e com profissionais que fazem um trabalho competente e ético. E nós também temos o Centro de Valorização de Vida, que é o número 188, que você pode ligar para também ser acolhido. Então, esses são alguns dos canais que a gente pode buscar ajuda. Espero que tenha ajudado vocês, caso você esteja passando por esse momento difícil, ou caso você conheça uma pessoa que esteja passando por isso também. Tá bom? Então, por hoje ficamos com essas dicas e nos vemos numa próxima. Até mais! É isso aí, esse é um assunto que a gente precisa estar sempre em alerta, né? Agora, vamos mudar de assunto, a gente vai falar de cultura, dicas culturais, né? As dicas culturais do programa de hoje. E essa dica de hoje quem vai dar é o cantor e compositor César Nascimento, que é conhecido por importantes obras da música maranhense, como Ilha Magnética, Radinho, Maguinha do Saviana, entre outras tantas composições. Ele separou uma dica muito especial para a educação em rede que a gente vai ver agora. Maguinha do Saviana, Maguinha. Salve, minha gente, beleza? Quem tá falando aqui é César Nascimento. Eu tô passando aqui para dar uma dica assim do coração para vocês. Eu já andei muito em muitos lugares no mundo inteiro aí, e eu queria dizer para vocês que essa cultura, a cultura que nós temos no Maranhão é fantástica, entendeu? E a dica que eu dou para vocês é que a gente
faça uma imersão, cada um de vocês, da forma que vocês acharem melhor, mas que vocês conheçam mais essa cultura, principalmente a cultura popular, o folclore que nós temos aí, que é fantástico. A última vez que eu soube eram 44 ritmos catalogados. Então, quer dizer, se você chegar em qualquer lugar do mundo e disser que nós moramos num país, no Brasil, e nós temos no Brasil 44 ritmos catalogados, já é uma imensidão, já é uma grandiosidade, uma diversidade fantástica, entendeu? Imagine num estado somente. Então, a dica que eu dou é essa, que vocês conheçam. No caso da música, entendeu? Eu conheço os sotaques de Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, com seus sotaques também, que tem vários caminhos no tambor de crioula, o cacuriá e tantos ritmos que nós temos fantásticos, que vocês conheçam um pouco mais essa ritmia. Nós temos uma coisa que é muito interessante no Maranhão, que é essa junção na música mundial do 3 com 2, do ímpar com o par. Então, por exemplo, quando você tem uma matraca fazendo aqui, ó, tá, 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 vem um outro faz, tá, 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 e faz essa junção. Isso a gente não tem só no Bumba Meu Boi. A gente tem vários ritmos do Maranhão. É bacana vocês conhecerem um pouquinho disso. A literatura nem se fala, né? O Maranhão, terra de grandes poetas. Então, é isso. A minha dica é essa, que nós nos orgulhemos do Maranhão que nós temos, que é fantástico. Valeu? Valeu, minha gente! Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão. Valeu! Aí, muito legal a dica do César Nascimento, a gente agradece muito a colaboração, viu? E o programa de hoje vai ficando por aqui, a gente volta semana que vem com muito mais educação em rede para você. Anota aí na sua agenda, exibido toda quarta-feira às 19h30, com representações aos sábados, a partir das 5 da tarde. Eu espero você na semana que vem com muito mais educação em rede. Até lá! Parceira da TV Educação, Caminho para o Saber.